A escalada absoluta se aproxima. O principal ponto 11 da pauta de hoje no Bundestag alemão. Eles querem acelerar bem mais as forças armadas alemãs. E sim, as primeiras tropas de reconhecimento já foram enviadas para a Groenlândia. No entanto, há um grande porém que senti falta na imprensa. Já houve uma nova escalada contra os Estados Unidos da América. Li que isso deve ser feito em conjunto com a OTAN e que a Alemanha não quer agir sozinha nessa questão. Isso está errado. Essas tropas não são comandadas pela OTAN. Foi tomado cuidado especial para garantir que essas tropas não estejam sob a influência de Norfolk, na Carolina do Sul, mas sim sob o comando deste governo federal. E esse grupo de reconhecimento de 13 soldados deve primeiro explorar o que pode ser construído em termos de bases lá. No entanto, se eles forem atacados, teremos um incidente da OTAN. OTAN soa estranho, mas infelizmente é assim. E o que o noticiário de ontem fez com isso? Vamos dar uma olhada nisso agora, para ver como essas pessoas conseguem fazer esse tipo de declaração. Dinamarca quer aumentar presença militar na Groenlândia. Suécia e Noruega planejam enviar soldados, mas só para um exercício por enquanto. Até esta manhã, os alemães queriam enviar tropas, mas não para exercícios, e sim para reconhecimento, hoje à tarde no Bundestag. Vou ler isso rápido para vocês. Antes que eu cometa algum erro ali, é sobre, acelerar os gastos. Realmente acelerar e também acelerar os processos. Ou seja, provavelmente você vai poder acessar facilmente o dinheiro que conseguiu por meio de artimanhas e distribuí-lo em grande quantidade. Pedidos de redução de prazos foram apresentados. E a vinculação do uso? Isso simplesmente não importa mais. E não há mais nenhuma base para isso. Nós não estamos em paz, mas também ainda não estamos em guerra. Isso provavelmente pode mudar nos próximos dias, se não começarem a desativar, a desescalar aqui. Eu não sei, vocês querem entrar em guerra com os Estados Unidos da América. Isso é a última coisa que eu queria. A reunião foi transferida de última hora para o prédio Eisenhower, aqui atrás de mim, porque o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, também se envolveu. Isso foi, de fato, um procedimento diplomático bastante incomum. Normalmente isso não estava previsto e havia um certo receio de que isso pudesse trazer um tom mais agressivo para a reunião, mas parece que não foi o caso. Nós também vimos isso. No entanto, se eu acompanhar a imprensa americana ou também a Welt, a Springer, ou seja lá quem for, fica bem claro, não houve acordo. Agora vou falar sobre mais um acontecimento de hoje no Bundestag. Vou reler isso, pois quero destacar. Para criar um marco legal para os 13 soldados na Groenlândia, algumas questões serão discutidas hoje no Bundestag. Primeiro, o marco legal para que a base lógica necessária possa ser estabelecida na Alemanha, sem protestos incômodos de cidadãos e sem exigências ambientais. Agora, de repente, pode-se destruir o clima. Afinal, é a segurança de todos, e você não pode protestar, pois o prazo para ação caiu para 2 semanas. Isso só ocorre se houver pessoas como eu que vasculham a internet rapidamente. O que você acha disso? Simplesmente ignorar novamente a vontade do povo e, acima de tudo, enviar tropas para uma possível zona de crise contra os Estados Unidos da América. Ei, isso já aconteceu antes. Não foi bom e, acima de tudo, não terminou bem. Quando houve um confronto aberto entre dois parceiros da OTAN, porque os Estados Unidos da América, o maior e mais importante aliado, teriam ameaçado outro membro da OTAN em público? Então isso teria sido, de fato, um grande problema para o artigo 5 e para a OTAN como um todo. Eu acabei de explicar para vocês, não é exatamente isso que a OTAN está fazendo agora? A OTAN não está esperando até que um acordo seja alcançado ou se realmente chegaram a um acordo. Não, a OTAN envia
quer dizer, desculpe, a Bundeswehr envia soldados sem a OTAN. Por que estão fazendo isso? Existe em Norfolk um centro de comando nos Estados Unidos da América que controla tudo isso, e como eles controlam isso nos Estados Unidos da América e, portanto, têm o controle sobre essa operação, a comunicação acontece entre os diferentes países. Estados Unidos da América ficam de fora. E a pergunta que eu me faço aqui, talvez alguém possa me responder, é: por que estão excluindo os Estados Unidos da América dessas operações militares já agora? Embora, bem, não tenha havido um acordo, ou melhor, todos concordaram que não chegariam a um acordo. Só que esses movimentos estratégicos foram feitos antes, e isso o Donald Trump também sabe. E aí eu me pergunto, poxa, de repente a União Europeia pode agir muito, muito rápido. Quais opções os europeus e a OTAN têm? Elas são limitadas, pois europeus e OTAN dependem muito dos Estados Unidos da América. Por isso, pensar que algum dia defenderiam a Groenlândia dos Estados Unidos da América é totalmente absurdo. Mas aí eu me pergunto por que querem aumentar os gastos militares. E quando falamos de apenas 1% aqui, estamos falando de 45 bilhões de euros a mais. Bases que podem ser facilmente construídas na Alemanha ou na Groenlândia, que podemos simplesmente pagar sem qualquer protesto dos cidadãos ou correr o risco de que haja algum. Por que alguém faz isso se não tem essa intenção? Preciso dizer, defender nossos interesses forçados pela OTAN na Europa, diante dos Estados Unidos da América, por que isso acontece? E, acima de tudo, qual é a razão lógica para discutir ou tentar aprovar uma lei tão rigorosa hoje? Este é o documento federal oficial 219 de 1931. Vocês podem ler se quiserem. Lá tem muito mais coisa escrita, justamente para, bem, mais uma vez, ter total controle sem depender das margens. Porque eles sabem muito bem que tanto a direita quanto a esquerda não vão colaborar quando se trata de ir contra os Estados Unidos da América ou a Rússia, de entrar em guerra e agir ativamente por conta própria. A prioridade agora é ampliar rapidamente a presença da OTAN no Ártico, como já anunciou ontem o secretário-geral Rutte. Trata-se de ampliar manobras e missões militares e, segundo a mídia, a Alemanha enviará esta semana um grupo de reconhecimento para a Groenlândia. A transferência de grandes contingentes de tropas dos aliados da OTAN é vista como improvável agora. Aqui está o erro e a mentira que tentam nos empurrar novamente. Pelo que eu sei, pelo meu conhecimento, por toda a minha pesquisa, esta noite não são tropas da OTAN, são tropas da Bundeswehr, são tropas de países individuais que estão sob o comando de seus respectivos parlamentos. Nada mais com a Europa e a OTAN. Ontem, houve várias declarações dizendo que agora é absolutamente necessário um exército europeu para reunir tudo, para expulsar os americanos. Dê uma olhada, confira as fontes. Aqui se trata de deixar bem claro para os americanos que eles não terão mais nenhum objetivo operacional. E, bem, como o Kiesewetter pediu tão bem continuar desenvolvendo o poder nuclear dos alemães. Pessoal, estamos em guerra, vamos entrar em guerra? Não acredito, é só uma demonstração de força? Sim. No entanto, nós sabemos disso, sabemos pelo Irã, sabemos pela Venezuela, pelo México e também pela Síria. E esse homem nos Estados Unidos é extremamente perigoso. Será que ele vai considerar isso hoje à noite ou amanhã como um ataque? Como defenderemos a Ucrânia? Resistir, investir ainda mais e gastar muito mais dinheiro. O que vocês pretendem? Vocês estão se destruindo com suas sanções, vocês estão se destruindo com o dinheiro que estão gastando por toda parte. Vocês acham mesmo que os Estados Unidos da América vão aceitar tudo isso? Aliás, foi uma das poucas verdades ditas pelo Tagesschau.
J.D. Vance é um linha dura absoluto, realmente um linha dura, e ele não vai aceitar isso. Ele tem grande influência sobre Donald Trump, o que é importante nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos já consideram isso, desde esta manhã, um ataque ao país. Hoje, ao longo do dia, vou mantê-los informados e provavelmente vou fazer mais um vídeo extra depois dessa reunião.